Seja muito bem-vinda a este vídeo 2 da série Assumindo o Controle da Sua Vida. E você pode me perguntar logo de início, mas Camila, por que é tão importante a gente querer tanto assumir o controle da nossa própria vida? A gente não pode simplesmente ir vivendo conforme a vida vai trazendo pessoas, circunstâncias. A gente não pode simplesmente colocar as coisas no modo natural da vida? Pode. É também uma escolha. Mas também assumir o controle mostra para você que você está vivendo a sua vida e não a vida de outras pessoas, fazendo escolhas por você e não sendo simplesmente um eco das escolhas que o outro faz na vida dele e faz na sua vida também. E aí quem vive assim de maneira solta, de maneira natural, de maneira livre, volta e meia vai se encontrar com um profundo desconforto, que é: mas será que eu estou vivendo a minha vida mesmo? Será que eu tenho um objetivo aqui nessa existência? Será que as coisas fazem um sentido maior? Você já experimentou isso? Você já olhou para trás na sua vida e é como se sua vida tivesse tido um apagão? Eu não sei o que eu fiz nos últimos 5 anos. Inevitavelmente, esse tempo que ficou apagado lá para trás, você vai precisar integrar ele na sua existência agora que você ativou um pouco mais a sua consciência. E é sobre isso que essa série está falando. No vídeo anterior, nós margeamos esse tema, a gente trouxe algumas premissas que são importantes para a gente entender o porquê que a gente precisa ter essa vontade, esse desejo, essa pulsão de vida para realmente poder viver a nossa vida. Então, no vídeo passado nós falamos do poder da nossa frequência vibracional, da nossa elevação vibracional, o quanto que a gente pode se valer de forças quânticas mesmo para poder cocriar a vida dos nossos sonhos. Mas é muito comum quando a gente está falando de cocriação dos sonhos, de física quântica, de tudo isso que hoje está muito em alta esse tema, e é real, são práticas reais, porque nós estamos dentro de uma realidade que é quântica, de infinitas possibilidades, mas nem todos experimentam essas infinitas possibilidades. Nem todos conseguem perceber o seu próprio poder de co-criador da sua realidade. E essa série, ela vem falar com você algo que está me mobilizando muito aqui na minha vida, que é perceber os nossos padrões. E eu espero que você consiga ter um pouco mais de clareza dos seus padrões, a forma como você age, como você pensa, como você sente, que há anos pode estar aí te prendendo numa prisão emocional e impedindo você de viver a sua vida. Então, eu espero que você possa conhecer um pouco mais, desvendar um pouco mais, tirar um pouco mais dos véus que vão trazendo essa cegueira, né? Essa cegueira que pode estar instalada na sua vida há tantos anos, que não permite você compreender e perceber os seus padrões de comportamento. Ou seja, aquilo que te enredou durante toda uma vida, que faz você hoje ter então 30, 40, 50 anos e não ter conseguido avançar tanto quanto você gostaria. Então, nós somos sim grandes algozes da nossa felicidade. E enquanto a gente vive achando que é o outro que faz isso por nós, a gente simplesmente acredita nessa história e transfere para esse outro uma responsabilidade que não é dele. Se o outro infringe alguma coisa na sua vida, né? Algum desejo, alguma vontade que ele tem, ou se os padrões de comportamento do outro também afetam o seu, é porque a sua porta está aberta, é porque você permite.
E falando de permissão, é algo que a gente vai falar muito aqui nessa série. Essa permissão, ela pode ser usada tanto para trazer coisas maravilhosas, incríveis na sua vida. Essa permissão pode permitir que você cocrie coisas maravilhosas, incríveis para a sua vida, mas também ela pode te jogar no limbo, no limo, e você simplesmente não vê, né, por qual caminho você quer, por qual caminho você quer sair. Então, essa forma de encarar a vida, onde a gente não permite que simplesmente a vida aconteça através de nós, nos afasta de uma realidade abundante. E quando eu falo de abundância, eu tô falando de tudo, né? É sempre bom frisar uma realidade abundante de dinheiro, uma realidade abundante de felicidade, de experiências incríveis, até porque esse planeta, essa existência, ele também foi formatado para a gente ter boas experiências, estar vivo, estar encarnado, estar em carne, é uma maneira da gente poder experimentar o prazer de estar vivo. Então, isso tudo que eu tô falando para vocês não é uma questão de escolha. Eu quero, não, eu quero viver uma vida medíocre, né? Eu quero viver uma vida totalmente eclipsada, né? A gente pode até escolher isso no nível consciente, mas isso gera consequências, isso gera a nossa percepção, a nossa consciência entende que a gente está no processo de sabotagem, e isso, essa conta, ela chega na sua saúde, ela chega na sua saúde emocional, na sua saúde espiritual e é claro que também vai chegar na sua saúde material, financeira, né? Então, também nessa série nós vamos falar o quanto é importante a gente estar forte para tomar decisões com confiança. Imagine só, quando a gente está ali no nosso poder de co-criador da realidade, querendo que os nossos sonhos se realizem, desejando, visualizando, se reprogramando, mas com certeza vai chegar um momento onde você precisa tomar uma decisão. Aquele caminho, ele vai se apresentar para você como o caminho que vai te levar até lá. E pode ser que em um determinado momento você não se sinta preparado ainda para tomar aquele caminho. Você ainda não está preparado para tomar decisões que são estruturantes na sua vida. Então é como se a gente desse passos para trás, como se a gente pudesse também descocriar, né? Ou apagar todo aquele empenho que a gente colocou para a gente poder realizar o nosso sonho. Então, é uma frequência que ela é elevada, de repente ela não encontra ressonância mais e ela vem decaindo. Então, é um esforço, passa a ser um esforço esse processo de cocriação. Não é isso que a gente quer, né? De esforço, já basta a vida que a gente viveu até aqui, não é mesmo? Então, quando eu dei o nome dessa série, que é Assumir o Controle da Sua Vida, eu tô querendo relembrar você do seu poder de tomada de decisão. Que você possa valorizar a autonomia, né? Que você possa ver em cada desafio que existe uma oportunidade por trás, uma oportunidade de crescimento. Então, preparada para se descobrir um pouco mais nessa jornada de autodescoberta e de transformação? Eu quero que você se sinta preparado para encarar algumas verdades que nem sempre elas são vistas com facilidade. E se na sua vida você não está avançando, quando você olha para trás, há tantos anos você está no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, e isso não te cabe mais, é porque existem realmente algumas verdades que você precisa ver. Realmente você precisa ir um pouco mais a fundo nesse poço e entender quais são os grilhões que estão te prendendo. Os grilhões de você com você mesmo, os seus grilhões com a sua família, seus grilhões espirituais também. Então,
A gente precisa, né, quebrar, ter força para quebrar esses ciclos de repetição, ciclos repetitivos, que é só assim que a gente consegue viver uma vida autêntica, uma vida próspera e cheia de significado. E você pode dizer para mim, mas isso é tão hoje é tão assim assunto banal, né? Todo mundo tá falando de autenticidade, de propósito. E realmente, né, isso pode ser um comércio mesmo. Mas eu penso que se esse assunto está tão em alta, é porque, de fato, nós estamos em uma geração onde é importante, está sendo demandado a nós, enquanto seres humanos, encontrar a razão de estar aqui, porque estar encarnado aqui nessa existência não é assim tão fácil, né? Nós temos os sabores e os dissabores, e quando a gente olha toda essa estrutura planetária, conjuntura política, a gente pode até pensar, mas o que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Dá até vontade de ir embora, né? Então, esse outro lado de resgatar essa necessidade, o porquê eu estou vivo, o porquê eu estou viva, é o que tem sido demandado da gente. Então, não é à toa que esses assuntos estão em alta. E eu espero que nesse vídeo e no próximo vídeo dessa série você consiga adentrar um pouco mais nessas camadas, reconhecer um pouco mais elas e, principalmente, fazer alguma coisa a respeito. Então, nesse vídeo, eu vou falar com você sobre 5 crenças ou modos de funcionamento no qual você pode estar aí hoje, que estão travando a sua vida, que estão fazendo você ficar girando num ciclo de repetições, que são muito prejudiciais para você. Muito bem. A primeira crença, a primeira maneira de perceber os fatos e os acontecimentos da sua vida que não estão te ajudando, que podem estar te tirando do foco do que realmente é importante, é uma crença que é muito comum em nós que somos brasileiros, brasileiras, que é a crença do mal olhado. Olha só, por que eu estou trazendo isso? Porque na minha vida, por muito tempo, essa crença, ela teve força. E eu não estou aqui para desmistificar ela, porque é, a gente adentraria num campo espiritual, pode-se dizer, que não cabe aqui nesse momento. E eu quero deixar essa informação o mais neutra e o mais acessível possível para que a gente não encontre mais uma desculpa para não olhar para esse padrão, tá bom? Então, mas o que que isso tem a ver com a minha vida? Observe só, quando a gente olha esse mal olhado que todo mundo diz, que faz com que você se sinta azarado, azarada, que faz com que você pense, mas poxa, toda vez que eu vou chegar perto daquilo que é meu objetivo, alguma coisa dá errado, o carro quebra, o dinheiro que ia vir não veio, o dinheiro que ia vir veio e eu tive que usar com outra coisa que não estava prevista. Isso tudo mostra para você, se você puder olhar um pouco mais a fundo, de que no primeiro ponto, independente de questões espirituais, se você simplesmente é cooptado por pessoas e situações e circunstâncias, toda vez que isso mostra que você não está no controle da sua vida. Essa questão do mal olhado, sim, o outro pode olhar para o que você tem e querer para si, de alguma maneira, interferir em algum nível, mas isso é pequeno, isso é pequeno. Mesmo se a gente estivesse olhando para questões espirituais, a gente já traria uma primeira premissa que é a sua porta estava aberta, por isso entrou, não é mesmo? Então, mesmo quando a gente olha para o lado espiritual, já temos como a premissa que eu acredito muito, que a nossa autorresponsabilidade quando a gente está em lugares, com pessoas e em circunstâncias onde simplesmente uma força espiritual pode ser
contundente na nossa vida. Uma força espiritual que eu digo negativa, né? Que vem querendo tomar um espaço que não é seu. Mas, virando essa página e que a gente possa olhar para nós enquanto seres humanos, viventes, todos encarnados, todos repletos, né, de autorresponsabilidade. Quando toda vez que você vai fazer alguma coisa e aquilo não dá certo, eu quero que você pense o quanto você próprio, você própria, está construindo essa realidade caótica ao seu redor. Então, nós temos muitas maneiras de funcionar. Nós temos uma maneira consciente. Isso aqui falando de uma forma bem rasa, né? Uma maneira consciente e uma maneira inconsciente. Hoje, há muito tempo, é sabido que o nosso inconsciente, ou seja, aquilo que a gente não consegue perceber com muita facilidade, ele rege grande parte das nossas ações. E esse inconsciente ele é cheio de coisas, de crenças que somos herdeiros, né? Do nosso sistema familiar, crenças as quais a gente foi assimilando e acreditando e cristalizando na nossa vida, e crenças que a gente foi criando situações para a gente reforçar que você é uma pessoa azarada, que as pessoas têm mal olhado, inveja sobre as suas coisas. Mas isso, se a gente olha então para esses dois aspectos da nossa ação consciente e da nossa ação inconsciente, e se a gente puder só recortar esse inconsciente, a gente vai perceber que nós estamos produzindo esse caos ao nosso redor para que a gente sempre esteja no mesmo lugar. Porque o nosso padrão de fábrica é a lei do mínimo esforço, né? Para que eu vou fazer tanto? Para que eu vou sair tanto? Para que eu vou romper tanto? Esse é um padrão muito primitivo, né, do nosso funcionamento, e que a gente que permitiu que a humanidade sobrevivesse, né? Era o mínimo necessário. A gente vivia numa realidade hostil com outros animais, com a natureza, e ainda estamos numa realidade hostil. Mas nossa consciência já se desenvolveu muito e está sendo demandada que a gente se desenvolva ainda mais, porque enquanto humanidade ainda estamos no limbo, porque a gente está muito aquém do nosso potencial, né? A maioria de nós estamos inertes ou ocupados com coisas que são totalmente triviais. Está ali o poder da internet, né? Que nos coloca em conexão com coisas tão banais, tão desnecessárias, mas que movimentam grandes massas. Mas, quando a gente, então, é simplesmente uma vítima dessa circunstância, a gente vai deixando, né? Vai reforçando, vai colocando na conta do outro, é porque o outro me desejou mal, é porque o outro fez e aconteceu, é porque eu tenho muita luz e eu atraio inveja para outras pessoas. Isso aí não cabe mais. Isso aí é um discurso que não vai te levar em lugar nenhum. Não vai ajudar você a ter um controle sobre sua própria vida. E se o outro tá te demandando coisa ruim, fazendo coisa ruim, a vida dele também não vai para frente. Então, deixa estar, né? Pode até ir para frente, mas volta para trás. Isso aí é inevitável, porque as leis da natureza atuam mesmo. Então, eu quero que você observe a sua vida. Observe agora e tente imaginar alguma situação onde você possa ter se sentido assim, azarado, azarada. Aquele momento onde você estava cheio de expectativas e parece que aconteceu alguma coisa muito mais forte que você e simplesmente aquilo não se concretizou. Tenta lembrar aí, nos últimos tempos, o que tem te trazido esse lugar? O que te tem feito sentir que a vida não está a seu favor? Agora, se você também puder observar nessa situação específica,
Onde você acha que você pode ter tomado uma decisão de fazer ou não fazer alguma coisa e que pode ter te trazido para esse lugar? Onde você pode se perceber nessa situação, produzindo, co-criando ela? E se você conseguir perceber, se perceber dentro dessa situação, o que você acha que poderia ter sido feito diferente? Onde você acha que você poderia ter se posicionado melhor, que você poderia ter tido uma postura diferente, o que você poderia ter falado ou deixado de falar? E a ideia é que você observe os seus padrões de comportamento. Se nós queremos tanto co-criar uma realidade rica, próspera, feliz, abundante, saudável, né? Que há padrões de comportamento que eles não podem mais caminhar com você. O que você vê hoje que está se repetindo na sua vida como um círculo vicioso, algo que não está, que você sente que você não tem poder sobre isso, que você quase quer comprar a história de que você é uma vítima dessa circunstância? Essa meditação, essa reflexão, ela é muito necessária. Porque quebrar padrões repetitivos de comportamento, de sentimentos, né? Se permitir ir além, se permitir vencer os seus próprios algozes, a sua própria sombra, ela é uma tarefa árdua, é uma tarefa constante e é uma tarefa que exige coragem, muita coragem. Se você quer evoluir na sua vida, é necessário ter essa coragem. Ou pode continuar vivendo a vida do jeito que está hoje, né? É uma escolha também. Um outro padrão que eu considero muito importante de trazer aqui para você, esse sentimento de assumir o controle, de fazer as escolhas, de dar o seu tom na sua própria vida. É, é esse momento onde a gente, ao invés da gente terceirizar certas decisões, a gente passar a tomar essas decisões. Observe só que para você às vezes pode ser banal o que eu vou te dizer, mas para algumas pessoas não. E se você que está aí me ouvindo é uma pessoa que deixou de tomar pequenas decisões na sua vida, saiba que isso pode ter te prendido num ciclo onde você simplesmente se despersonalizou dentro da sua própria vida e passou a viver os gostos, os desejos e as vontades do outro. Isso é muito válido para nós mulheres, para algumas de nós mulheres que podem estar se reconhecendo nesse lugar. Mas eu não como mais a comida que eu gosto, eu não ouço mais a música que eu gosto de ouvir. Eu tô falando de pequenas coisas para a gente poder ir ampliando a nossa percepção. Eu não visto mais a cor de roupa que eu gosto de vestir, o estilo de roupa que eu gosto de vestir, e cada vez mais você pode estar abrindo mão desses pequenos espaços de decisão e minando a cada momento o seu poder de cocriação da sua vida, de cocriação da sua realidade. Tem uma frase que eu gosto muito que às vezes nós temos tanto medo de tomar decisões que a gente vai delegando para esse modo aleatório da vida ou para outras pessoas, até que a gente não tenha mais alternativas. E quando a gente não tem alternativas, é fácil tomar uma decisão, não é mesmo? Porque só tem aquele caminho mesmo, não é tão bom para mim, mas poxa, só me restou essa decisão. Essa é a maneira mais covarde de viver uma vida. É você
simplesmente co-criar uma realidade na qual você não tem poder de escolha. E sempre você vai fazer as coisas porque chegou no limite e porque não tem mais para onde ir e só tem esse caminho mesmo, e esse caminho com certeza ele não vai ser o melhor para você. Então, esse padrão, né, de ficar terceirizando essas decisões para o outro ou para a vida, né, o que quer que a gente chame de vida, isso é muito delicado, é muito importante a gente jogar uma clareza sobre isso. Então, quando a gente é um padrão muito comum de nós mesmo, quando a gente precisa tomar decisões e a gente está com dificuldade, a gente começa a pedir opiniões, né, para as outras pessoas e quer ouvir. E com certeza você vai encontrar pessoas com opiniões divergentes. E nesse momento, como que você vai escolher, né, diante de tantas opiniões? E pode ter pessoas que têm uma opinião mais contundente. E eu não tô falando aqui que você não pode ouvir ninguém, que você tem que chutar a porta e fazer só o que você quer. A gente não pode levar para outra polaridade, né? Mas eu penso que uma meditação que é importante nesse assunto eu tô precisando tomar uma decisão. Essa decisão tá difícil de tomar. Essa decisão ela vai me levar para um lugar onde eu não estou seguro, não estou segura que eu devo ir ou não, ou que eu devo fazer. E eu acho que, penso eu, né, que nesse momento é importante você olhar para esse padrão, né, que tá para ser rompido. Olhar para quem é você, quem será você nessa outra realidade, onde esse padrão não te acompanhará mais, onde essa decisão vai ser tomada, né, para esse caminho. E se ver nesse lugar, e se sentir nesse lugar, e, e sentir essa vida e ver se isso ressoa com você. Se é esse o caminho que você gostaria, se é essa a realidade que você gostaria de estar vivendo. E uma outra, ampliando ainda mais esse caminho que eu estou trilhando aqui com vocês, eu tomei essa decisão, estou lá me sentindo nesse lugar, com essas pessoas, nessas situações, e de repente alguma coisa deu errado. Aquele medo que eu tinha, ele se concretizou, deu errado. Como que é para você lidar com esse fato de ter dado tudo errado, de realmente não era esse caminho, realmente não era essa decisão? É insustentável para você lidar com essa frustração, porque às vezes a gente tem que errar para aprender, né? Nós somos seres constituídos a partir disso. Não existe acerto sem antes alguns equívocos, alguns erros, né? É claro que quando a gente vai tomar decisões que é quase caminho sem volta, esse tema ele precisa ser mais aprofundado, mais elementos precisam entrar nessa observação, mas eu digo para você com toda clareza, se você terceiriza decisões pequenas, às vezes você pode ter uma necessidade de ter uma tomada de decisão um pouquinho maior e você não vai ter coragem. Você vai achar que aquela decisão é muito grande, é muito maior do que você, muito maior do que a sua capacidade de tomar uma decisão, de dar uma resposta para aquela situação. Porque para trás você não fez o seu dever de casa, que é tomar pequenas decisões. Então, eu quero que você se permita tomar pequenas decisões sem consultar ninguém. Se esse é o seu padrão, se esse modo de funcionar aí hoje está te prendendo desde coisas pequenas até coisas um pouco maiores. Veja que quando a gente não consegue decidir coisas por nós, você pode querer criar o que você quiser para a sua vida. E não vai acontecer, porque é sobre a sua vida.
é sobre o seu desejo, é sobre a sua vontade, é sobre a sua ação. E você simplesmente não consegue tomar, não consegue ser um agente da sua própria vida. Então escolha o que você quer comer naquele dia, escolha o que você quer vestir naquele dia, o que você quer fazer no seu tempo livre sem consultar ninguém. Vá fazendo esses pequenos exercícios, que são exercícios poderosos, que vão te ajudar a ter essa força, esse ímpeto para fazer transformações cada vez maiores. Porque eu te digo assim, se você quer uma casa nova, e aí você está trabalhando, fazendo tudo que precisa ser feito, permitindo a entrada de mais dinheiro, trabalhando, planejando, colocando tudo no papel, você vai ser desafiado, desafiada pelo seu próprio sonho. Sonhar coisas grandes inevitavelmente vai fazer com que você rompa seus padrões. Porque se você não está lá ainda, se você não está vivendo nessa casa que você gostaria de viver, é porque hoje o seu padrão de funcionamento, o seu padrão vibracional não ressoa com aquele, por isso que você ainda está aqui. Mas para chegar lá, você tem que rasgar romper certas estruturas, sair dessa casca, furar essas bolhas. Inevitavelmente, não é se transformar em uma outra pessoa. Então, eu espero que essa, essa, essa perspectiva, essa premissa que eu estou trazendo aqui para você, faça um sentido, te provoque aí em algum lugar. E esse terceiro modo de funcionamento, esse terceiro padrão de comportamento que você pode estar aí vivendo na sua vida é o medo de encarar certas verdades. O medo de olhar para o lado e ver que aquela pessoa, aquela circunstância, aquele lugar não lhe cabe mais. E você vai precisar romper com isso. Você vai precisar ir além. Vai precisar deixar pessoas, circunstâncias e situações para trás. Porque eles não cabem mais no seu percurso. A vida, ela é um todo dinâmico. Esse dinamismo de a vida está acontecendo no aqui e no agora. Pessoas vêm, pessoas vão, circunstâncias vêm, circunstâncias vão. Esse processo de congelamento na vida, quando a gente olha uma grande dívida financeira, padrões de relacionamento ruins, situações desagradáveis que se repetem, você muda de emprego, você vai voltar para a mesma situação. Você muda de relacionamento, vai voltar para a mesma situação. Né? Então, esses padrões, eles estão dizendo para você que é necessário encarar aí algumas verdades. E encarar verdades dói, é bem doloroso. Mas é necessário, porque esses lugares nos quais a gente se põe na vida de conforto, de cegueira, eles vão nos levar até um determinado lugar. E quando a gente olha há quanto tempo estamos presos nesse padrão, há quantos anos estamos presos nesse padrão, a gente tem aí muitas vezes 10, 15, 20 anos de vida não vivida. E essa sensação, pelo menos para mim, de vida não vivida, ela é muito dolorosa. Porque eu tenho sede de vida, eu tenho sede de viver. Então, quando eu olho e vejo que algumas vezes eu não estou vivendo essa vida, que eu estou inerte, é muito doloroso. E eu não sei se é aí para você, mas é algo que não nos cabe mais viver dessa maneira. É algo que não está mais dentro da nossa permissão, enquanto seres humanos nessa existência, simplesmente não viver, simplesmente não estar aqui consciente disso tudo. Então, pergunto para você: você se sente preso? Você está se sentindo preso ou presa em um ciclo repetitivo?
Que padrões são esses que se repetem ao longo da sua vida? O que você acha que você pode fazer, nem que seja uma microação, para começar a romper esses ciclos repetitivos na sua vida? Porque nós temos algumas programações, né? Nosso sistema, ele é todo programado e reprogramável, ainda bem. Nós temos certas programações que elas são como pequenos programas de computador, vamos usar essa analogia, que estão rodando e a gente nem sabe que eles estão ali, eles cumprem uma função e a gente nem sabe, nem consegue perceber eles acontecendo. E da mesma forma que existem programas que são bons, a gente também tem programas que são ruins, que são obsoletos, que não servem mais, que já são ultrapassados e estão ali rodando, rodando, rodando. E é necessário percebê-los, é necessário estar atento, porque é só quando a gente se auto-observa é que a gente consegue. Ah, olha só, eu falei do mesmo jeito, eu tomei a mesma atitude, eu não consegui fazer diferente, veio um ímpeto muito mais forte. Mas quando a gente começa a lançar esses olhares, a gente começa a ter uma primeira oportunidade de realmente ir vencendo. Então, hoje a gente tem muitas técnicas que nos ajudam, técnicas terapêuticas mesmo, que nos ajudam a quebrar, a transformar essas programações em algo mais, é, em algo mais, no sentido de trazer mais suavidade para a sua vida. Mas todas essas técnicas, elas tornam inevitável a sua autopercepção, porque se você ficar lá só fazendo decretos, reprogramações, visualizações criativas, você cria algo a nível consciente, mas o seu inconsciente também precisa trabalhar. Ele também precisa ter esse trabalho junto, né? Para que seja formada uma força motriz. Então, eu vou pedir para você a trazer essa atenção para si mesmo, para si mesma, que como que você pode prestar atenção nesses seus relacionamentos? Como que você pode perceber o fluxo do dinheiro na sua vida? Quando o dinheiro vem, quando o dinheiro vai, o que está acontecendo na sua vida quando o dinheiro vem? O que acontece na sua vida quando o dinheiro vai, quando ele escoa pelas suas mãos? O que aconteceu? Como que você estava se sentindo, né? O que falaram para você? O que você falou? A gente precisa trazer esse nível de percepção mais refinada. Isso se você quiser avançar, se você quiser quebrar ciclos e ir adiante, né? Então, precisa, isso é inevitável, é inevitável. É no seu dia a dia você trazer essa autopercepção e observar hoje aí na sua vida quais são as áreas que mais estão precisando de atenção, onde você mais percebe que esses ciclos repetitivos e que essas verdades que você precisa encarar, elas não estão sendo percebidas. É na sua saúde? Você tem negligenciado em relação à sua saúde? Você está adoecido, adoecida? Onde você acha que esse padrão de doença pode ter sido construído? Quando que essa doença apareceu? Ela é uma doença hereditária, né? Se ela é uma doença hereditária, qual é o significado dela? Qual é o sentido, a serventia dela na sua vida? Na verdade, a qualquer, né? Uma doença hereditária ou não, qual é o sentido da doença na sua vida? Outra área que também você pode estar observando aí dificuldades é na sua vida financeira. Né? Há quantos anos você está nesse padrão de congelamento financeiro, de desordem financeira? Né? Por que é tão conveniente ter uma vida escassa? São perguntas importantes, você faz na sua vida, eu faço na minha também. É importante a gente estar nesse lugar.
é nos relacionamentos, por que que eu atraio pessoas que sempre vão fazer comigo as mesmas coisas, né? No trabalho, eu nunca consigo me relacionar bem com os meus colegas, sempre eu tô ali num lugar onde eu sempre vou chegar naquele mesmo lugar. Então, o que que pode, né? Que tipo de sentido, que tipo de razão esse padrão tem na sua vida? Por que que ele é útil para você? São perguntas que vão permitir você quebrar aí essa barreira e olhar por trás dela. E permitir você perceber que existe uma verdade escondida por trás desses comportamentos. E é essa verdade que você precisa encarar, perceber e permitir que ela se expanda para outros setores da sua vida, ilumine outros setores da sua vida, ilumine a sua consciência e aí sim essas técnicas todas de reprogramação, de visualização que a gente entende aqui no mundo dos co-criadores da realidade, aí sim esse trabalho tem potência, aí sim esse trabalho tem beleza, aí sim esse trabalho tem magia, porque você está permitindo que ele aconteça na sua vida, você está permitindo que o fluxo da prosperidade entre, invada a sua vida, você está permitindo que a saúde, que a alegria, que o bem-estar invada a sua vida, você está se permitindo ter relacionamentos maravilhosos com todas as pessoas ao redor. Então, primeiro, é imprescindível esse olhar para você, para os seus padrões de comportamento, para as suas emoções, para as suas crenças, para o funcionamento da sua família que ficou para trás, mas pode estar influenciando muito você até hoje, tá bom? Então, essa é a terceira premissa, é a terceira verdade que você precisa perceber. Agora, olhando para esse quarto padrão de comportamento, é, eu posso intitulá-lo de o medo de aceitar os desafios. Olha só, o quanto que é delicado esse tema, porque realmente às vezes a vida pode trazer desafios muito fortes para você. Ela pode estar te pedindo para sair de um lugar muito confortável, mesmo que esteja sendo doloroso, mesmo que esteja sendo ruim, mas mesmo assim é confortável, para você ir para um padrão onde não há tanto conforto assim, mas há liberdade, mas há autorresponsabilidade, mas há um fluxo de prosperidade que ficou retesado e agora você vai ter que administrar, né? Esse fluxo e ser responsável por ele. Há uma versão sua, madura, consciente, assumindo a sua própria força, assumindo a sua própria vida, assumindo os seus erros, assumindo os seus acertos. Então, percebam que às vezes alguns desafios chegam na nossa vida que parece aquele remédio ruim, amargo, né? Parece aquele chá de boldo que, que vai trazer aquele, né, aquele asno no primeiro momento, aquela dificuldade. Mas esse remédio ruim, ele tem uma função, né? A gente tem até um ditado popular aí que remédio ruim é remédio bom, né? É, remédio que vai trazer esse primeiro bloqueio, esse primeiro susto, mas é ele que vai fazer o efeito que você precisa. É ele que vai trazer os desafios, esse amargor que às vezes a vida nos coloca, esse terreno árido, desértico, né? Esse lugar onde parece que a nossa alma está atravessando uma noite escura, onde nada faz sentido, onde eu não sei para que caminho estou indo, né? Esses momentos, eles são de fato desafiadores. Em nenhum momento eu quero aqui dizer que é fácil, que é banal, que é só você querer. Não vamos cair nesse lugar de olhar para as coisas de maneira muito simplória, né?
Mas esses desafios, essas experiências dolorosas, elas, elas podem ser essenciais para o nosso... Podem ser, não, elas são essenciais para o nosso crescimento pessoal. Se a gente precisa de desafios para crescer, eles chegarão. Se a gente só se movimenta, se a gente só faz o que precisa ser feito, se a gente só se observa, só vai ao encontro de ajuda, se a gente só sai do lugar quando o desafio chega, inevitavelmente ele vai chegar. E vai chegar o desafio da doença, e vai chegar o desafio nos relacionamentos, e vai chegar os desafios financeiros, porque é o que você pediu, você disse para a vida, ok, eu quero cocriar uma casa dos sonhos, mas eu só vou fazer alguma coisa a respeito se esse lugar que eu tô aqui hoje começar a ficar ruim. Porque enquanto estiver bom, eu vou ficar só fechando os meus olhos e visualizando a minha casa maravilhosa. Então, o universo, a vida, o criador de tudo que é, ele simplesmente só diz, sim, ok, é desafio que você quer? Então, eu vou aqui fazer uma leitura da sua frequência, eu vou fazer aqui uma leitura da sua vida sistêmica e vou encontrar um desafio sob medida para você. É assim, parece irônico da minha parte, mas é intencional, é para a gente se perceber nesse lugar de que a gente também cria realidades caóticas, de que a gente, sabe, quando o filho está dando trabalho para o pai, para a mãe, e aí ele vai falar assim, então você precisa de mais uma lição para você entender aquilo que a gente está te dizendo, aquilo que a gente acha que é bom para você. A vida, né, com essa consciência cósmica, ela funciona da mesma maneira. Então, esses desafios, eles têm essa utilidade mesmo, e é você que pede. É você que abre a porta, porque eu acredito, e eu acho que é essencial a gente buscar formas de viver onde a gente não precisa o tempo todo estar entrando em catarses, em brigas, em discussões, em litígios judiciais, né, que hoje a gente tem aos montes no nosso país, onerando, né, criando estruturas imensas, burocráticas, porque a gente sempre quer estar na briga, no conflito, a gente sempre quer estar nesse lugar para que as coisas se movimentem. Então, eu acredito que uma realidade de paz, uma realidade que eu acho que é essencial, uma realidade de equilíbrio, ela é responsabilidade minha, ela é responsabilidade sua. A partir do momento que a gente entender o problema antes dele virar um problema, a gente fazer alguma coisa a respeito antes que aquilo se torne uma ferida grande demais. Ter necessidade de sentir essa dor, ela é uma necessidade sua, de ficar ali, não deixando que essa ferida se cicatrize. É um padrão muito difícil mesmo de lidar. Então, sair desse lugar de vítima, aceitar estes desafios como oportunidades de crescimento e não querer mais viver assim. Chega de caos, chega de falta de controle, chega de brigas, de discussões, de lágrimas, de rupturas o tempo inteiro, né? Esse drama, ele faz com que você tenha uma grande perda energética, até no seu corpo, até na sua saúde física, né? Grandes enxurradas de cortisol aí, de estresse na sua corrente sanguínea, né? Para depois o corpo ter que reparar tudo aquilo, transmutar tudo aquilo, né? Vamos procurar viver de uma maneira menos desafiadora, vamos perceber os problemas antes que eles aconteçam. Isso é um sinal de elevação enquanto seres humanos, né? Então, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender com esse lugar desafiador para que eu não precise ficar chegando nele novamente, né? Como que essa situação pode me ajudar a evoluir enquanto ser humano?
para que eu possa passar logo dessa fase, né, e poder viver uma vida de prazer, de gozo, né, de alegria. Nós temos aqui também é, uma necessidade muito para quem é pai, quem é mãe, de permitir que muita coisa se encerre em nós, né? Muitas experiências dolorosas encerrem em nós. Se a gente olhar aqui para a vida do nosso pai, da nossa mãe, muita coisa já se encerrou neles, mas muita coisa também passou para a gente, e se a gente puder cada vez ter mais essa consciência, né? Hoje a gente está no momento da era da informação, tanto conhecimento, uma fala como essa, ela não era comum há um tempo atrás. Esse nível de clareza que eu estou trazendo aqui para você, essa possibilidade de você estar aqui me ouvindo, isso não era tão comum lá atrás. Então, ok, muitos erros eram até compreendidos, mas hoje a gente é muito mais autorresponsável pela nossa vida. E se a gente puder favorecer para os nossos filhos, para as nossas filhas, uma vida ainda mais liberada, uma vida ainda mais cheia de permissão para ser, para viver, né? Isso me brilha os olhos. Eu sou mãe de uma criança de 3 anos, 3 para 4 anos, e poder olhar para ela, para esse lugar de, nossa, eu acredito que a Nina não vai precisar passar tantas coisas que eu passei, assim como eu não passei por tantas coisas que a minha mãe passou, que meu pai passou, né? Então, às vezes nossos pais podem ter uma vida totalmente eclipsada, uma vida totalmente inerte, uma vida totalmente sem consciência do que é estar vivo. Mas a nós e aos nossos filhos, isso não cabe mais. Então, essa questão de aceitar os desafios, ela é importante, mas ela é importante também a gente construir essa realidade onde não é necessário mais tanto desafios para evoluir. E agora, por fim, nós temos aproveitando o gancho desse padrão anterior, que é essa questão dos desafios, o quanto eles nos servem e o quanto a gente pode se antecipar a eles, como eu estava falando. É, Existe uma outra maneira também de funcionar, que ela é muito disfuncional, na verdade, tanto quanto as outras que eu apresentei hoje para você. É, que ela se torna muito unida com essa minha fala anterior, relacionada aos desafios. Então, muitas vezes a gente se coloca mesmo nesse lugar onde a gente é, começa por medo de dizer não, a gente diz sim. Então, isso ele é uma percepção muito refinada da sua vivência, e eu espero que faça sentido. Às vezes, nem todas as pessoas vão captar o que eu tô falando nesse vídeo, é, e também podem não captar o que eu vou dizer a partir de agora, mas se você conseguir sair desse momento aqui do nosso vídeo com um pouco mais de percepção, nem que seja uma percepção que brilhou aí a sua consciência, já vai ser muito válido, porque realmente existem algumas camadas do nosso padrão de comportamento que elas são difíceis mesmo de ver. Então, vamos imaginar aí, você está passando uma situação muito delicada com a sua mãe. Você já pode ter passado por isso, pode estar passando, ou pode conhecer alguém que esteja passando. E pode ser válido para você trazer essa percepção aí para a sua vida. Então, a sua mãe demanda de você um certo tipo de vínculo emocional, que não é mais tão saudável, porque você não é mais aquela criança de 7 anos de idade que tinha uma relação simbiótica com a sua mãe. 3, 4, 5, até os 7 anos, né? É, então, mas ela exige, e ao longo dos anos, ela foi criando várias artimanhas
para que você ainda mantivesse uma relação simbiótica com ela. E aqui eu não estou falando, não estou criticando o papel da mãe que tem essa necessidade, né? Não vamos trazer para esse lugar porque não é um julgamento. Eu estou fazendo uma leitura de uma situação, mas estou trazendo aqui um pouco mais de clareza para essa leitura. Então, existe um momento da sua existência onde você, de tanto dizer sim, aceitar, absorver esse padrão na sua vida, é, você percebeu que você construiu uma realidade que estava o tempo todo orbitando, né, em volta desse desejo, dessa necessidade de que você não rompesse essa estrutura e fosse além. Isso tanto do ponto de vista financeiro, né, de não ganhar mais, porque quem ganha mais faz mais coisas, vai mais para longe, né? Nos relacionamentos, porque quem tem bons relacionamentos está bem ocupado vivendo sua própria vida. E na sua saúde, principalmente, né? Física ou até emocional. Difícil, né? Porque quem tem saúde e liberação emocional também tá com sede de vida, né? Tá vivendo a sua própria vida. Então, observa essa relação que ela é silenciosa, ela é ambivalente, né? Ela é conveniente para as duas polaridades, essa mãe e esse filho, nessa relação simbiótica. Em uma determinada altura, uma das partes diz não, chega, acabou. Pode ser aqui e pode ser aqui, pode ser a mãe e pode ser o filho. Essa outra parte, ela não vai aceitar assim com tanta facilidade esse não. Ela vai continuar querendo que esse padrão exista porque, enfim, não se atualiza um programa do dia para a noite, né? A gente precisa ir trabalhando nele para ele ser de fato atualizado. Então, o quanto esse não, ele é curador. O quanto esse não, ele vai gerar um caos para que seja gerada uma nova ordem. O quanto esse não, ele vai permitir que você troque esse padrão, que você rompa esse padrão. E esse não, ele vai te colocar num lugar onde você não vai conseguir mais evitar perceber o quanto estava difícil, o quanto esse padrão estava fazendo mal para você. E você vai olhar para essa realidade, não vai ser mais possível não perceber as dinâmicas que acontecem por trás dessa realidade. Olha, se o que eu trouxe aqui para você fez algum sentido, continua aqui comigo. Continua para a gente entender esse padrão certinho e que você pode estar nele aí há 30 anos na sua vida, né? E em uma determinada altura, você pode, nesse momento, inclusive, está sendo demandado a quebra desse padrão. Então, você passou tantos anos da sua vida evitando ter um bom rendimento financeiro, evitando ter um bom relacionamento, evitando ter uma boa saúde, para ficar preso nesses ciclos. Então, você como um co-criador da sua realidade, você estava na lição zero. Eu vou ser bem sincera, porque quando a gente está preso nesse tipo de padrões, nosso poder de cocriação de coisas maravilhosas, incríveis, ele é quase zero, porque é um vínculo, é um padrão tão forte, ele é um padrão tão simbiótico, ele é tão difícil de ser rompido, que a gente vai criando grandes coraças, estruturas na nossa vida para manter ele a todo custo. Então, essa dificuldade de dizer não para o outro, ou de receber esse não do outro, é porque por trás desse não
está o quê? Qual é o outro lado da outra moeda desse não? É o sim. É o sim para você poder ter uma liberação financeira e, é claro, assumir responsabilidades, porque ter dinheiro, muito dinheiro, significa que você é responsável por ele. Então você tem que saber cuidar desse dinheiro, então você tem que fazer boas coisas com esse dinheiro, você tem que investir bem esse dinheiro, né? Algumas pessoas não querem isso para si. Então, esse outro sim vai permitir que você tenha mais experiências na vida, mais esteja vivendo essa vida com ônus e bônus, muitas vezes errando e acertando, e você nem vai poder colocar a culpa em alguém, né? E ter um bom relacionamento significa, para vocês aí que né, estão dentro de relacionamento, significa estar em constante provocação de si mesmo, né? Porque um relacionamento saudável, ele nunca vai te deixar no limbo e na zona de conforto. Você sempre vai ser provocado pelo outro, pela outra, né, a sair do lugar. Então, esse padrão, ele pode estar aí te acompanhando, e quando você recebe esse não ou quando você dá esse não, você inevitavelmente vai olhar para esse tanto de sim que você deixou de perceber aí na sua vida. Mas eu te digo que nem sempre é tão fácil realmente tomar essa decisão, porque muitas vezes você pode se sentir culpado, se sentir culpada, é, e não achar que você tem permissão mesmo para ir. Então, mas, né, se esse padrão hoje para você ele é insustentável, se você já tem aí elementos da sua consciência que já aquelas vozes, né, que já estão dizendo para você, olha, chega, ó, isso já não tá bom. Eu já comecei a perceber que isso não tá me fazendo bem. Eu tô querendo ir à frente, e uma coisa me puxa para trás. Eu tô aqui nesse cabo de guerra entre a minha própria consciência e as necessidades do outro. Ou o outro já tá falando para você, ei, chega, vai viver a sua vida e não te aguento mais, né? Você vai precisar mesmo ter uma conversa muito clara e respeitosa consigo mesmo, né? E com esse outro, com essa outra pessoa, né? Então, é muito importante você passar a se priorizar mesmo. E isso pode ser um assunto banal, besta, trivial, já muito batido, mas é muito importante você se priorizar, você dizer não em determinadas circunstâncias quando isso for um bom sim para você, quando isso for, quando esse não, ele te ajudar a definir os seus limites, a mostrar para o outro que você tem limite, né? Existe ali uma zona onde, ó, se você passar daqui, vai ficar feio para o seu lado, porque ninguém passa, né? Então, isso aí é muito importante. Eu espero que essa mensagem tenha sido de alguma forma clara aí para você, que esse modo de comportamento, essa dualidade entre esse sim e não que a gente vai recebendo e dando na nossa vida, os lugares que ela ocupa e as razões que isso pode ter aí para você. Então, chegando aqui ao final desse vídeo 2 da nossa série, eu espero, assim, que esse vídeo, essa minha fala, tenha trazido, assim, para você uma condição de encarar aí algumas verdades que estão sendo difíceis, te dar uma força, te dar um combustível, te dar ali um repertório mesmo, para você poder se entender um pouco mais, para você perceber esses lugares que estão impedindo você de evoluir, quebrar esses ciclos repetitivos aí na sua vida, isso que está te aprisionando, isso que está te prendendo, para que você possa ter mesmo um poder de co-criar a sua realidade, que você possa
ter essa permissão mesmo de cocriar a sua realidade, para que você possa atrair a vida, a saúde, os relacionamentos que você merece, que você quer para a sua vida. Então, eu gostaria muito de ouvir aí nos comentários o quanto esse vídeo fez sentido para você, o quanto que você pode ter trazido de clareza aí para sua vida, principalmente, né, o que você pode, já entendeu o que você pode fazer de diferente, já a partir desse momento onde essa clareza chega, né, porque a clareza ela é acompanhada da ação, então eu espero que você consiga compartilhar aí comigo, eu vou ficar muito feliz de conseguir perceber o quanto essa minha fala trouxe um pouco mais de clareza aí para você, tá bom? Então até o próximo vídeo da nossa série, que também vai trazer mais consciência para você, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!